A fiel torcida, prepare-se. Uma bomba acaba de estourar nos bastidores do Corinthians e o nome da vez é Luiz Henrique, o craque que vem diretamente do Zenit, da Rússia. A notícia que sacudiu os corações corintianos tomou conta das redes sociais e, claro, não poderia passar despercebida pela nação alvinegra. Luiz Henrique já está em São Paulo e, segundo informações quentes que circulam nos corredores do Parque São Jorge, ele acaba de assinar um contrato que promete agitar a temporada. A expectativa é de que sua presença no elenco não apenas traga qualidade técnica, mas também uma nova mentalidade vencedora, algo que a Fiel deseja ardentemente. Visualiza a cena, uma apresentação emocionante na Arena Corinthians, com a Fiel batendo palmas e cantando o nome de Luiz Henrique. O jogador, com aquele sorriso no rosto e a camisa 10 vestida, chega para cumprir um papel crucial na busca pelo título. As especulações são muitas, e a torcida se pergunta, será que ele vai se tornar o novo ídolo alvinegro? Essa notícia vai além de um simples reforço, ela toca nas esperanças e nos sonhos da torcida, que clama por vitórias e por um Corinthians forte em campo. O que a chegada de Luiz Henrique significa para o Timão? Primeiro, é preciso considerar o que ele representa como jogador. Um atleta que já teve passagens de destaque por times da Europa, com um futebol dinâmico, dribles desconcertantes e uma visão de jogo aguçada. Ele pode se encaixar perfeitamente no esquema tático da equipe, trazendo novas opções para o treinador e, claro, ajudando a potencializar o que já existe. O que não faltam são comparações com outros jogadores que fizeram história no clube e como suas chegadas mudaram o cenário. Além disso, é fundamental analisar a reação da torcida. A Fiel não é apenas uma espectadora passiva, ela vive e respira o Corinthians. Os comentários nas redes sociais são uma verdadeira montanha-russa de emoções, com torcedores vibrando com a novidade, enquanto outros se mostram céticos, questionando se o jogador realmente será tudo isso que se espera dele. A paixão da torcida é contagiante, e é essa energia que pode impulsionar Luiz Henrique a um desempenho ainda melhor. A expectativa é alta, e o momento está carregado de emoções. O que se vê é um verdadeiro misto de esperança, dúvida e excitação. Todos se perguntam, será que ele vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro? E mais, que impacto ele terá nas competições em que o Corinthians está inserido? Esses questionamentos são naturais em momentos de transição, especialmente quando um jogador com tanto potencial chega ao clube. Neste capítulo, estabelecemos o cenário da chegada de Luiz Henrique ao Corinthians. A Fiel pode esperar um jogador que não só traz talento, mas também um espírito competitivo que pode elevar o nível do time. No próximo capítulo, vamos explorar como Luiz Henrique pode transformar a dinâmica do Corinthians dentro de campo e quais funções ele pode desempenhar para ajudar a equipe a brigar por títulos. Agora é hora de aprofundar no aspecto tático da chegada de Luiz Henrique ao Corinthians. O que ele realmente pode trazer para o esquema do treinador? Podemos imaginar uma série de formações e jogadas que podem ser potencializadas com a sua entrada. Luiz Henrique é um jogador versátil, com habilidades que podem se adaptar a diferentes posições no campo. Ele pode atuar como um ponta, um meia central ou até mesmo como um segundo atacante, dependendo das necessidades do time e do estilo de jogo que o treinador decidir implementar. Com sua velocidade, Luiz Henrique pode ser a peça que faltava para quebrar linhas de defesa adversárias. O futebol moderno exige jogadores que não só tenham habilidade, mas que também consigam se movimentar rapidamente, criando espaços e oportunidades. Se o Corinthians pretende ser um time que joga de forma propositiva, ele é o tipo de jogador que se encaixa perfeitamente nessa filosofia. Podemos imaginar jogadas rápidas pelo lado, cruzamentos precisos e, claro, finalizações que podem trazer muitos gols. Além disso, o impacto de Luiz Henrique não se restringe apenas à sua capacidade técnica. Existe também a questão da mentalidade vitoriosa. Jogadores que vêm de clubes europeus trazem consigo uma experiência valiosa, podendo inspirar e elevar o padrão dos demais integrantes do elenco. Sua presença no vestiário pode ser a motivação que jovens talentos precisam para se desenvolverem e se tornarem jogadores ainda melhores. Em uma equipe como o Corinthians, onde a pressão é constante e a cobrança por resultados é alta, ter um jogador com essa mentalidade é fundamental. Outro ponto crucial a se considerar é a sinergia com outros jogadores do elenco.
Como se dará a interação de Luiz Henrique com nomes como Fagner, Renato Augusto e Roger Guedes? Serão esses jogadores capazes de se conectar e criar uma harmonia que pode levar o time a novos patamares? O futebol é um esporte coletivo, e a integração entre os atletas é essencial para que um time consiga performar bem. Portanto, a forma como Luiz Henrique se encaixa nessa dinâmica pode definir não só seu sucesso individual, mas também o sucesso da equipe como um todo. Ao falarmos sobre táticas, é importante lembrar que o Corinthians tem um histórico de jogadores que fizeram a diferença no campo, adaptando-se às necessidades da equipe. Luiz Henrique pode seguir essa linha e se tornar um ícone no clube. Imaginemos um esquema de jogo em que ele é o protagonista, tendo liberdade para criar e finalizar, enquanto os outros jogadores o apoiam. O que pode resultar em uma variedade de opções de ataque e em um estilo de jogo mais fluido e criativo. E não podemos esquecer das competições que estão por vir. O Corinthians tem um calendário cheio, e cada jogo é uma oportunidade para um novo show em campo. A possibilidade de Luiz Henrique ser peça-chave em jogos decisivos é algo que dá um frio na barriga e uma empolgação sem igual para a torcida. Como ele se comportará sob pressão? A fiel torcida está ansiosa para ver isso. Além disso, o impacto tático de Luiz Henrique pode influenciar diretamente seu valor de mercado. Se ele se destacar e ajudar o Corinthians a conquistar vitórias, seu preço pode disparar, tornando-se um ativo valioso para o clube. Portanto, a chegada dele não é apenas uma questão de reforço, mas uma estratégia que pode trazer retorno financeiro no futuro. Portanto, Luiz Henrique não é apenas um jogador que chega para somar no elenco. Ele pode ser a chave tática que o treinador esperava para abrir novas possibilidades dentro de campo. No próximo capítulo, vamos explorar o impacto financeiro que essa contratação pode ter no mercado e como o Corinthians poderá se movimentar ainda mais após essa aquisição que promete ser revolucionária. E agora, vamos direto ao impacto financeiro que a chegada de Luiz Henrique terá no Corinthians e como isso pode movimentar o mercado. Primeiramente, a contratação de um jogador com potencial e visibilidade como Luiz Henrique não é apenas uma questão de talento em campo, ele também representa um valor significativo em termos de marketing e retorno financeiro. A presença de Luiz Henrique, que já brilhou em grandes ligas europeias, pode atrair a atenção não apenas da torcida, mas também de patrocinadores e investidores. Imagine as vendas disparando assim que Luiz Henrique for oficialmente apresentado e começar a atuar com a camisa alvinegra. A fiel torcida, reconhecida pela sua paixão, certamente ficará ansiosa para adquirir a nova camisa do craque. Isso gera um impacto direto na parte financeira do clube, e a expectativa é que as vendas de produtos licenciados aumentem consideravelmente. Além disso, a presença de Luiz Henrique no elenco pode abrir novas portas para parcerias comerciais. Os patrocinadores estão sempre de olho em atletas que possam trazer visibilidade, e um jogador como Luiz Henrique tem o potencial de colocar o Corinthians em evidência, aumentando assim o valor das cotas de patrocínio. O impacto pode ser significativo, e o clube tem tudo para crescer em termos de receita e visibilidade no cenário nacional e internacional. Para ilustrar, vamos lembrar de contratações passadas que mudaram o jogo financeiro do Corinthians. Quando o clube trouxe jogadores como Ronaldo Fenômeno, as vendas de camisas e o aumento de visibilidade foram explosivos. A história se repete, e a expectativa é que Luiz Henrique traga uma nova onda de entusiasmo e engajamento, similar ao que vimos em outras épocas gloriosas. Porém, é necessário considerar os desafios que vêm junto com os investimentos. O Corinthians, assim como muitos outros clubes, tem um orçamento que precisa ser respeitado. Portanto, a contratação de Luiz Henrique deve ser analisada sob todos os ângulos. Será que o clube terá que abrir mão de alguns jogadores para equilibrar as contas? Ou será que a estratégia de investimento será a de valorizar o elenco, apostando em talentos que possam se destacar e, assim, gerar lucro em futuras negociações? Nos últimos anos, o mercado do futebol brasileiro tem se tornado cada vez mais dinâmico. As negociações estão se intensificando, e clubes que antes eram considerados pequenos estão conseguindo se destacar. O Corinthians, sendo um gigante do futebol, precisa acompanhar essas mudanças para não ficar para trás. A contratação de Luiz Henrique pode ser o primeiro passo para uma nova era de investimento e valorização de talentos no clube.
E a pressão da torcida em relação a essa contratação também gera um efeito positivo sobre o Corinthians. A Fiel deseja ver resultados, e isso pode motivar a diretoria a se movimentar ainda mais em busca de novos talentos. O ciclo de contratações se retroalimenta, e um jogador de peso pode atrair outros que desejam atuar ao lado de Luiz Henrique, criando um ambiente propício para um Corinthians ainda mais forte. E o que dizer sobre a questão das renovações contratuais de alguns jogadores? A chegada de Luiz Henrique pode influenciar as negociações em andamento. O clube terá que avaliar o que é melhor para o elenco e como cada jogador pode se encaixar nesse novo cenário. A pressão por resultados imediatos pode fazer com que a diretoria se mova rápido, buscando alternativas no mercado que complementem o elenco. Assim, a contratação de Luiz Henrique é uma verdadeira revolução nas finanças do clube. A fiel torcida está ansiosa para ver como essa movimentação irá se desenrolar e quais serão os próximos passos do Corinthians no mercado. No próximo capítulo, vamos explorar a história do Corinthians e comparar a chegada de Luiz Henrique com outros grandes jogadores que também fizeram história no clube, trazendo emoção, desafios e conquistas. Agora, vamos mergulhar no aspecto histórico da chegada de Luiz Henrique ao Corinthians, comparando-a com outros grandes nomes que marcaram o clube. A história do Timão é repleta de jogadores que deixaram suas marcas e ajudaram a transformar o Corinthians em um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Quando um jogador chega com a expectativa de fazer história, é normal que a torcida comece a traçar paralelos, buscando inspiração nas grandes lendas do passado. Podemos começar lembrando de Ronaldo Fenômeno, que chegou ao Corinthians em um momento crucial para o clube. Sua entrada não apenas trouxe qualidade técnica, mas também uma aura de conquistas e esperanças. Assim como Luiz Henrique, Ronaldo chegou com um grande peso sobre os ombros, mas também trouxe a certeza de que podia mudar o jogo a favor do Timão. A pressão para brilhar é intensa, e a comparação entre os dois jogadores começa a ganhar força à medida que a fiel torcida se anima com a nova contratação. Outro exemplo marcante é a chegada de Sócrates, um dos ícones do futebol brasileiro. O doutor não só trouxe habilidade e visão de jogo, mas também uma mentalidade revolucionária, influenciando o cenário do futebol e da sociedade. A fiel torcida sabe que a história do Corinthians é recheada de personagens que não só jogaram bem, mas que também se tornaram símbolos de luta e superação. Luiz Henrique pode, quem sabe, trilhar um caminho semelhante, se destacando não apenas pelo talento, mas também pela convivência e pelo que representa dentro e fora de campo. E não podemos esquecer de Rivelino, que, com seu estilo único e dribles desconcertantes, encantou a torcida e deixou um legado que ainda é lembrado com carinho. Rivelino chegou ao Corinthians em um período de transformação e se tornou um ícone, assim como Luiz Henrique pode se tornar. Cada um, à sua maneira, trouxe algo único para o Corinthians, contribuindo com grandes momentos e conquistas. Ao trazer Luiz Henrique, o Timão espera que ele possa ser mais um nome a ser lembrado nas futuras gerações, seja pelas suas jogadas espetaculares ou pelas conquistas importantes. Outro exemplo que não pode passar despercebido é o de Casagrande, que, além de talento, trouxe uma força emocional ao time. Sua trajetória no Corinthians foi marcada por altos e baixos, mas ele sempre se destacou pela garra e pela vontade de vencer. A pressão que Luiz Henrique enfrenta é similar à que Casagrande sentiu, e a torcida espera que ele possa canalizar essa pressão em grandes atuações. O que é fascinante nessa comparação é perceber que, assim como os ídolos do passado, Luiz Henrique chega com uma expectativa grandiosa. A pressão é alta, mas a história do Corinthians é feita de desafios e superações. A torcida sempre soube apoiar seus jogadores, e é essa energia que pode fazer toda a diferença. A fiel espera que Luiz Henrique não só traga vitórias, mas que se torne um ícone, um jogador que a torcida possa admirar e se inspirar. Além disso, a trajetória de Luiz Henrique no clube poderá ser cuidadosamente observada. O que ele fará em momentos decisivos? Como se comportará nas partidas de maior pressão? Esses são detalhes que poderão definir seu lugar na história do Corinthians. Cada jogo será uma nova oportunidade para deixar sua marca, e a torcida estará atenta, pronta para vibrar a cada drible, a cada gol e a cada jogada que levará o Timão a novas conquistas. Neste momento, a fiel já começa a sonhar com a possibilidade de Luiz Henrique se tornar uma lenda, assim como tantos outros que passaram pelo clube.
Mas será que ele terá a capacidade de suportar a pressão e corresponder às expectativas? Essa é a grande questão, e a resposta virá com o tempo. No próximo e último capítulo, vamos integrar todos os ângulos que exploramos e discutir o futuro do Corinthians com Luís Henrique, refletindo sobre o que a Fiel pode esperar deste novo reforço. Chegamos ao momento de integrar todas as expectativas e análises que fizemos sobre a chegada de Luís Henrique ao Corinthians. A contratação do craque do Zenit representa muito mais do que apenas uma nova adição ao elenco. Ela simboliza um novo capítulo na história do Timão, um marco que pode influenciar o futuro do clube em várias frentes. Vamos refletir sobre tudo o que discutimos até agora e o que a fiel torcida pode esperar dessa nova era. Primeiro, é importante relembrar como Luís Henrique pode impactar o esquema tático do Corinthians. Sua versatilidade e habilidade em campo são fundamentais para levar o time a um novo patamar. As possibilidades de como ele pode se encaixar nas formações e contribuir para a equipe são inúmeras. Se ele conseguir estabelecer uma conexão rápida com os demais jogadores, como Fagner e Renato Augusto, o Corinthians pode se tornar um verdadeiro pesadelo para as defesas adversárias. Em segundo lugar, a questão financeira não pode ser ignorada. A presença de Luís Henrique promete trazer um aumento significativo nas receitas do clube, seja através da venda de produtos licenciados ou de parcerias comerciais que podem surgir. Isso cria um ciclo virtuoso que pode permitir ao Corinthians investir em mais talentos e reforçar ainda mais sua posição no futebol nacional e internacional. No cenário cada vez mais competitivo, essa é uma movimentação que pode fazer toda a diferença. Além disso, ao traçar paralelos com ídolos do passado, percebemos que Luís Henrique entra em um clube com uma rica história de triunfos e desafios. A fiel torcida espera que ele não apenas se sobressaia em campo, mas que também abrace a cultura corintiana, que é marcada pela luta e pela paixão. Cada jogo será uma nova oportunidade para ele escrever seu nome na história do Timão, e a torcida está ansiosa para ver se ele conseguirá suportar a pressão e se tornar um verdadeiro ícone do clube. Por fim, refletindo sobre o futuro, é impossível não sentir uma onda de expectativa e esperança. O que a fiel pode esperar de Luís Henrique? Poderá ele ser o jogador que levará o Corinthians a novas conquistas? Essa série de perguntas paira no ar e faz parte da beleza do futebol. Cada jogo é uma nova chance de se surpreender, de viver a emoção e as adrenalinas que só o futebol pode proporcionar. Então, o que você, torcedor, acha disso tudo? Será que Luís Henrique vai realmente honrar a camisa do Corinthians e se tornar um novo ídolo? A fiel torcida está pronta para embarcar nessa nova jornada, e o que podemos fazer é apoiar, vibrar e acreditar que grandes momentos estão por vir no Parque São Jorge. O Corinthians precisa de você, e juntos podemos fazer história mais uma vez. Vamos para cima, Timão!